Você já se sentiu forte por fora e esgotada por dentro? Muitas mulheres carregam dores silenciosas, ansiedade, frustração, tristeza, angústia, insônia, desmotivação. Se você é essa pessoa que está em crise de existência, de identidade, está aí confusa no seu caminho, sem propósito, eu te convido a repensar o lugar que você ocupa hoje. Você precisa florescer de dentro para fora. E a terapia é um espaço seguro, onde eu, como terapeuta, psicóloga especialista em mulheres, vai te ajudar a ressignificar, a fortalecer o que você perdeu. Afinal, a gente precisa aprender a nutrir o nosso jardim, conectando, alinhando espírito, mente, corpo e alma. Vem comigo. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Junte-se a nós nessa jornada rumo à liberdade. Juntas, vamos construir um futuro mais justo e igualitário para todas. Caminho da Liberdade. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na Guardiã da Notícia, com Camila Cabral. Começa agora mais um programa Caminho da Liberdade, aqui na Rádio Guardiã da Notícia. E hoje nós teremos um tema muito importante. Sim, gente, fiquem aqui conosco. Eu estou com a presidente do Fundo Social de Ribeirão Pires, a Coquinha, e nós vamos falar realmente de solidariedade, como um fundo social de uma cidade pode transformar vidas de jovens, idosos, adolescentes, de uma sociedade civil num todo. Então, acompanhem, e antes de eu apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para que a nossa produção rode o VT do nosso patrocinador Surhair Concept, que cuida da beleza com todo cuidado e acredita no propósito do nosso programa, e o VT também do que a gente vai falar hoje. Produção, pode rodar o VT. Beleza não é detalhe. É presença, é poder. Mais de 100 mil autoestimas já foram transformadas em São Paulo. Surhair é referência em loiras impecáveis. Colorações de alta performance e tratamentos exclusivos para cabelos femininos e masculinos. Um espaço sofisticado, atendimento personalizado, excelência em cada movimento. Maquiagem profissional, designer de sobrancelhas, unhas em gel. Avenida Pavão, 362, Moema. Agende agora, 011 94312 4604. Surhair, beleza que inspira confiança. Confiança que transforma. Em todo o Brasil, milhões de pessoas enfrentam diariamente desafios relacionados à renda, emprego e acesso a oportunidades. Mas quando a solidariedade encontra ação, histórias podem ser transformadas. Muito além da assistência imediata, projetos sociais têm ajudado famílias a recuperarem a esperança, desenvolverem novas habilidades e conquistarem autonomia. Capacitação profissional, campanhas solidárias e iniciativas de acolhimento fazem parte de uma rede de apoio que impacta diretamente a vida de quem mais precisa. No Caminho da Liberdade de hoje, vamos conhecer como o trabalho social pode transformar realidades e fortalecer comunidades inteiras. Gente, é tudo isso que vocês devem esperar do programa de hoje aqui com a Coquinha. Coquinha, prazer em recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada por aceitar nosso convite. O prazer é todo meu. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Ai, que bom. Conta aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, por que a Coquinha realmente entrou nesse propósito do social?
Então, Camila, foi uma surpresa muito agradável para mim, né? Porque quando o prefeito me chamou, isso foi mais ou menos final de janeiro do ano passado, né? Foi quando ele assumiu. Então, ele me convidou, assim, o Fundo Social de Ribeirão Pires sempre foi muito ativo, né? Ele está lá há muitos anos, tal. Porém, quando ele me chamou, ele queria uma proposta diferente, uma proposta que combinasse mais com o governo dele. Como eu disse, funcionava bem, porém era uma coisa mais tradicional, um trabalho mais tradicional. E o Guto é bem colorido, ele é bem, assim, criativo. Então, ele queria um trabalho, ele me disse, olha, criatividade, celeridade e transformação. Né? Então, ele me disse o seguinte, essa frase eu falo muito quando eu dou algumas entrevistas, converso, assim, a gente precisa tornar o Fundo Social menos assistencialista e mais transformador. Então, essa foi a proposta. Excelente frase. Né? E assim, o que é estar à frente desse fundo social com essa proposta que o prefeito Guto Sim. tem para a cidade? Então, é maravilhoso estar ali. Como eu falei, é uma surpresa muito agradável, né? Eu mesma não tinha muita noção da profundidade do trabalho, né? Quando a pessoa fala no fundo social, o que ela imagina? Ah, eu vou ali pegar uma cesta básica. Eu vou ali. Então, não, gente, é muito mais do que isso, né? Às vezes, as pessoas procuram o fundo social precisando de um olhar diferente. Né? Então, por exemplo, como você falou no início, né, transforma vidas de verdade. Outro dia teve, por exemplo, uma senhora, porque a gente tem muitos parceiros lá, né? Inclusive os cursos, o Senai, Senac, Sebrae, os governos do Estado Federal. Então, uma senhora chegou, me procurou, por acaso eu estava no corredor, então, cabelinho grisalho e tal, ela falou para mim assim, aqui tem curso? Aí eu falei assim, sim, temos vários cursos, tal, o que a senhora procura? O que tem? Eu ofereci crochê. Né, você já pensa, uma senhora, tá? Ela falou, não, eu quero informática, porque eu sou formada, eu tenho 2 faculdades, meu marido faleceu tem 1 ano, e eu preciso aprender que eu não sei. Aí depois ela foi fazer o curso, então você percebe a transformação, sabe? Pessoas que também procuram, que querem fazer, por exemplo, o crochê, que tem uma depressão, que quer conversar e não tem um espaço. Então o Fundo Social é tudo isso, é muito grandioso o trabalho no Fundo Social. Bacana, você falou algo muito importante. A população, as pessoas, elas acreditam que um fundo social é assistencial. Isso. E o assistencialismo, eu acredito que ele tem que ter um prazo. A gente Sim. vai lá porque a gente dá a vara, a pessoa tem que Isso. começar a aprender a pescar, Sem dúvida, né? sem dúvida. E o trabalho de um fundo social é transformar vidas através de quê? Capacitação, Exatamente. através de um crochê, de uma roda. Então, você sabe especificar hoje a grandiosidade do que tem lá em Ribeirão Pires? É assim, como você está dizendo, por exemplo, os cursos em si, eles capacitam, né? A gente tem alguns trabalhos feitos no Fundo Social, por exemplo, nós temos voluntariado. Né? Nós temos uma parceira voluntária que ela tem 2 projetos dentro do Fundo Social, que também trazem essa transformação, né? Aliás, tudo ali transforma. Então, assim, um deles chama Costureira Anjo, que já era um projeto dela, ela é a Mayra Macedo, ela tem uma escola de costura online em Ribeirão Pires, ela trabalha ali pertinho também. E aí, esse projeto faz o quê? Ele trabalha, por exemplo, pontualmente com projetos. Por exemplo, nós tínhamos lá umas camisetas que foram doadas pela Receita Federal, com marcas falsificadas, que não poderíamos doar, né? Então, elas desmancharam as camisetas e transformaram em turbantes para mulheres em tratamento de câncer. Uau! Então, foram feitos no ano passado 700 turbantes, levamos no Mário Covas, Thalita Ramati. Então, a gente distribuiu, e ainda tem alguns no Fundo Social, porque esse é um projeto, apesar de um projeto pessoal da Mayra, está dentro do Fundo Social. A oficina está Mayra, lá. para esse curso online, a pessoa paga. No Fundo Social de Ribeirão Pires é gratuito. Isso. Ela lá cedeu realmente a cedeu, expertise dela exatamente, para poder transformar vidas, né? Por exemplo, dentro desse esse mesmo grupo de pessoas que estão com a Mayra, são costureiras, né? Também tem um outro chamado Recosture Ribeirão, que transforma a moda, recicla a moda. Então, o ano passado foi feito um desfile de modas no Festival de Chocolate, a partir de peças que nós tínhamos lá no Fundo Social, no bazar. Então, elas fizeram, por exemplo, um vestido de noiva. Nós tínhamos muitas calças jeans, tamanho 56, 58, extra G. Elas transformaram em vestido de noiva. Foi maravilhoso. Que esse legal, vestido de noiva. Vestido de noiva jeans? Jeans, ficou lindo no desfile, encerrou o desfile. Esse ano, o Recosture Ribeirão, ele transformou wind banners das festas em aventais.
que a gente está distribuindo agora, e uma parte para as merendeiras, outra parte distribui para a população. Fizeram lá mais ou menos uns 120 aventais, porque aquelas bandeirolas eram jogadas fora depois, né? Do Festival de Chocolate, Festa Italiana, então transforma em aventais. Então tem esses projetos voluntariados, aí você comentou, por exemplo, do assistencialismo. Então o Fundo Social, ele de fato atende na porta, ele recebe o emergencial. Então, como que a gente trabalha hoje, os outros fundos sociais também são assim. A gente tem obrigatoriamente ali guardado umas cestas básicas que vêm tanto de doações quanto do governo do estado, que elas são distribuídas mensalmente para os CRAS, e a gente atende à porta a primeira necessidade. Hoje vocês estão atendendo em média de quantas pessoas? No Fundo Social mesmo, por volta de 30 pessoas, mas mensalmente, entre os CRAS, mais ou menos 150, 200 cestas básicas são distribuídas. E aí, a pessoa chegando no Fundo Social, solicitando uma cesta básica, que é o assistencialismo. Então, ela é atendida, se ela não está passando no CRAS, se ela não tem cadastro único, aí ela vai receber a primeira cesta básica do Fundo Social. Depois, ela é encaminhada para o CRAS. Então, ali vai assistente social na casa, procura saber de fato da necessidade, né? Porque a gente sabe que às vezes... Se não estiver no CAD único, vocês ajudam no no cadastro. cadastro, não somente com a cesta básica, mas também com roupas, né? Quando temos calçados. Então, aí a gente deixa para a assistência social, que é uma secretaria onde a gente está lotado, atender o assistencialismo, que ali passou do emergencial, já vai para a Secretaria de Assistência Social, e ali aquela família ou aquela pessoa é acompanhada. E mediante tudo isso que você explanou aqui, do assistencialismo, da costura, qual é a verdadeira missão do Fundo Social de Ribeirão Pires na presidência da Coquinha? É a transformação de fato. Eu não consigo pensar em outra palavra, a não ser transformação, sabe? Porque assim, a gente percebe que você consegue mudar vidas. Eu tenho um caso, por exemplo, de um rapaz que ele fez um curso do Senai. Né? Isso me marcou muito porque ele voltou ao Fundo Social para dar um feedback da vida dele. Então ele disse assim, ele falou, gente, eu vim aqui agradecer vocês, ao Senai, ao prefeito, enfim, pela oportunidade, porque ele não esperava, porque esse curso especificamente que ele fez é um curso de elétrica que no Senai custa R$ 2.800 e lá é gratuito. Então, é um curso de 160 horas, é profissionalizante mesmo. E como que essas pessoas conseguem ter acesso a esses cursos? É só se inscrever no Fundo Social mesmo, com documentação que o Senai pede. As páginas da prefeitura, né, a mídia da prefeitura, o Instagram, sempre a gente divulga as vagas, todos os cursos que a gente tem em andamento no Fundo Social. Então, ele veio, voltou e falou o seguinte, olha, gente, eu era usuário. Ele falou, eu era porque eu estou saindo, porque eu ganhava nem R$ 1.000 por mês, eu gastava basicamente em droga, em coisas. E hoje ele falou, eu consegui um trabalho em Bertioga, eu peguei 3 condomínios para fazer a parte elétrica, eu tô ganhando mais de R$ 5.000, eu não tenho tempo de usar droga. Que legal. Então foi algo assim que você viu que transformou. E isso acontece muito ali com todo mundo, pelo menos 90% de quem aparece. Alguns vão de fato por hobby também, que não tem o que fazer, procura um curso para preencher o seu tempo, que também é válido, é terapêutico, né? Mas a maioria você percebe, é muito interessante você perceber na carinha deles, naquela modificação mesmo, sabe? E a gente procura ser um fundo social acolhedor. Né? A gente tem lá o cantinho da bolachinha, do cafezinho, o grupo sempre conversa. Então, eu acho assim, é muito interessante você... Eu queria muito que você fosse conhecer também os trabalhos que a gente faz hoje ali. Lá, com eu certeza. Vou esperar mesmo, porque assim, é bem legal e tem dado muito certo. A gente tem tentado mexer com... Por exemplo, a gente montou uma escolinha de construção civil, né? Num prédio que tem a parte, uma casa que tinha atrás. Então, tá todo aparelhado, então eles aprendem a construir parede, rebocar, homens e mulheres. Né? Não tem também problema com idade, a não ser idade mínima, que na maioria é 18 anos, que o Senai pede, né? Mas é isso, tem sido muito gratificante. Agora nós começamos recentemente voltamos com a costura. Essa que eu te falei, que a Mayra Macedo é nossa parceira, é uma sala de voluntariado. Além de ser voluntariado, também tem uma sala com outro projeto de costura. Essa costura da Mayra, são costureiras dela ou são costureiras do Fundo Social? Captamos ali no voluntariado mesmo, né? E elas começaram a ver, porque a gente teve, né, o ano que passou, nós tivemos também a carreta do Fundo Social de São Paulo, que levou aula de costura. E ali, que era Centro Paula Souza, né? Então, como a carreta ficou também ali no centro, praticamente no centro, ali a gente acabou tendo um cadastro grande de pessoas interessadas na costura e voluntariado. E aí, também por Deus, tudo eu falo, a gente queria muito, porque tinha muita gente querendo fazer corte e costura. Tem gente que acha que não existe mais isso, mas tinha assim mais de 200 pessoas esperando um curso de corte e costura. Aí o Senai
trouxe pra gente. Eles acabaram acabaram um projeto, trouxeram as máquinas pra gente de costura deles. Então montamos uma segunda sala de costura, né, além dessa que a Mayra utiliza, só com o Senai. Também curso de 160 horas, completinho. São 16 mulheres de manhã e 16 à tarde. Já estamos com a segunda turma formada. Então, assim, virou um ciclo que não para, né? Então, uma vai indicando a outra. E tem, tem algumas pessoas que, inclusive, eu quero fazer aquele também. Eu falo, gente, deixa a outra pessoa fazer um pouquinho, porque eles querem fazer tudo que aparece. Aquela coisa da ansiedade mesmo, de poder fazer, né? De querer aprender mais. Então, tem sido bem legal. E assim, eu também tenho uma associação, eu gosto muito do Legal. social. Conta aqui para quem está nos acompanhando o bastidor, o que as pessoas não enxergam do trabalho solidário, mas que dá muito trabalho e as pessoas não têm noção. É assim, eu vou te falar, por exemplo, essa coisa da doação, né? Uhum. A doação, a gente tem até feito um apelo esse ano com a campanha do agasalho, porque as pessoas precisariam ter um pouco mais de empatia no doar também, né? Porque às vezes a gente recebe doação daquela coisa da pessoa limpar o guarda-roupa e já recebe, por exemplo, não recebe o par de sapato, um sapato só. Então é um bastidor interessante, porque as roupas às vezes vêm sem condição de uso nenhum, né? Quando tem que lavar, a gente até lava, mas às vezes rasgada, manchada. Então essa coisa do bastidor é muito interessante de você entender também como é que a pessoa talvez não faça por mal aquilo. Mas é que joga ali como se fosse, e a gente pede o contrário, que a pessoa tenha realmente o sentido da solidariedade. Você abrir teu guarda-roupa, uma roupa que você não está usando, porque você não está usando, mas ela está boa para alguém usar, né? E fazer aquilo com carinho, e não despejando alguma coisa que você poderia jogar fora, né? Então tem todo esse bastidor, tem uma série de coisas que acontecem nas doações, a gente recebe doação de todo tipo, e agora esse ano a gente também teve como novidade a gente poder buscar a doação na casa das pessoas, então apareceram doações de todo tipo, até bicicleta ergométrica, sabe, coisas que você começa a imaginar que como é que a pessoa vai procurar um fundo social. Então é legal, porque abriu também, mas é bem interessante o bastidor também. Eu acho que é isso. As pessoas, quando elas pensarem em fazer um ato solidário, Sim. elas pensarem que tem uma outra pessoa ali do lado que vai receber e tem que ser com todo carinho, Sim, com todo amor. sim. Lavar, acho que é o É o mínimo que mínimo, poderia acontecer, né? é. E não aquela coisa que seria pro lixo. Sim, né? é exatamente Tem que o ser que uma eu coisa falo. que realmente vai ser para doação, fez muito bem para ela na vida e vai fazer para Sim. aquela pessoa. E a gente tem pedido também doações de outras, não somente roupas e calçados. No inverno, a gente pede muito que as pessoas doem roupa de inverno. A gente recebe roupas do cotidiano e as pessoas sentem frio, né? Então, a gente pede roupas de lã, cachecol, touca, luva. E também coisas em casa que não estão... Cobertores, coisas em casa também que não estão sendo mais úteis. Utensílios domésticos, porque muita gente não tem, de fato, procuram. Às vezes a pessoa procura coisa que você não imagina. Né? Olha, agora Vocês mesmo... aceitam lá doação de cama, Tudo, geladeira, tudo que puder a gente retira. Normalmente, quando tem uma doação maior, há pouco tempo faleceu uma pessoa na cidade, a filha me ligou, olha, você aceita? Claro, a gente então, como era muita coisa, a gente até ligou para a Casa da Acolhida, que é o lugar que a gente também participa deles ali. Então, acho que 4, 5 camas, a gente às vezes não tinha um depósito grande no fundo, a gente já procura um lugar, a gente já tira do lugar, já leva para aquele lugar, né, para já entregar a doação ali no mesmo dia, inclusive. Então, é isso. E qual foi a história que mais marcou desde que você assumiu o Fundo Social? Olha, são tantas, mas assim, a que mais marcou foi agora, no começo do ano, nós tivemos uma enchente lá em Ribeirão. Então, a gente sempre, com a história da cesta básica, além, eu não falei, além do que fica ali, a gente guarda sempre uma quantidade para uma emergência, né? Então, nós fomos ajudar, porque foi no final de semana, ligaram pra gente, nós fomos ajudar, teve umas casas ali que entrou muita lama, né? Então tinha 2 casinhas e uma senhora, até me emociona, porque assim, a filha mora na frente, ela morava atrás, e a gente foi, sem identificação, a gente foi levar, nós levamos cestas básicas no carro e fomos ver a necessidade. Então a gente viu ali 2 casinhas, a casa dela tinha lama, até 1 metro de altura, assim, aquilo subiu, Meu né? Deus. E ela perdeu absolutamente tudo. Mas o sorriso e o agradecimento. Então, assim, a gente acabou... E aí a gente foi tentar ajudar primeiro a filha, ela falou, olha, minha mãe acabou de operar o coração, ela tem, acho que tá de 40 dias,
E ela estava preocupada em que ela tinha um gatinho, que tinha que tirar o cachorrinho que estava ali. Mas assim, o sorriso, a gente percebe essas pessoas quando você vai com a solidariedade. É o que eu falei para você no começo, às vezes um olhar que você dá para essa pessoa já acalma o coração dela. Então a gente ajudou a lavar, a gente limpou a casa dela. Nós temos um grupo pequeno, mas um grupo bastante atuante, né? E tentar pôr as coisinhas no lugar e recolher. Ela perdeu absolutamente tudo. Então a gente conseguiu ali com a solidariedade, nós pedimos coisas para as pessoas também. Então, cama, então a gente deu alimento por um tempo, levamos roupa. Acho que foi o que mais marcou, porque eu vi a situação que eu jamais imaginei que, tipo, sei lá, 1 quilômetro da minha casa teria aquilo, né? A gente não tem essa noção, sabe? Um outro fato marcante também foi no nosso varal solidário. A gente arrecada essas roupas na campanha do agasalho e em seguida a gente monta um varal em cada UBS. São 11 UBS em Ribeirão Pires, para distribuir as roupas do inverno, né? Então, ano passado a gente teve 2 casos, um caso assim, que a gente leva, além de roupas, brinquedos também, a gente recebe bastante doação. Em uma escola municipal, a gente faz nas UBS, mas ano passado o prefeito pediu 5 escolas, nós fizemos nas 5 escolas também. Aí uma delas, um menininho veio, uma menininha veio e quis pegar o brinquedo. O pai estava junto. O pai falou, você não precisa. Ela falou, se eu trouxer um meu. Aí ela foi, trocou o brinquedinho. Você vê que é a solidariedade também com a criança ali, né? Uhum. E teve um outro caso de um senhor que ele era sozinho com criança pequena, tanto que ele chegou de bicicleta com uma caixinha de fruta, a criança sentada ali. E ele veio buscar roupa, ele não tinha roupa, tanto que o chinelinho dela era um de cada tipo, pezinho, né? Uhum. Então a gente conseguiu passar bastante roupinha e tal, e a gente ofereceu uma cesta básica. A gente não faz isso no varal, senão a gente também não dá conta, né? Uhum. Mas a gente percebeu a vulnerabilidade, conversamos com a diretora, e olha, se ele precisar de uma cesta, a gente está à disposição. Ele falou, não, moça, pode guardar, eu recebo uma cesta básica já. Pode ter alguém que precise mais que eu. Uau. Então, são coisas que marcam, que você faz. Ele podia pegar e vender, por exemplo, né? Então, existe em todo âmbito, em toda classe social, tem a solidariedade. Claro, também tem gente que a gente percebe que a gente tem que dosar, que vai lá, quer pegar para vender. Tem de tudo, né, Tem de Camila? tudo, Tem né? de tudo. Só que depois de um ano de casa, a gente já começa a entender melhor e... Fica mais casca grossa, né? Não, isso já encaminha. Olha, hoje eu não tenho, vai em tal lugar, a assistente social vai na sua casa, para a gente poder atender quem de fato precisa. E como acolhimento você acredita que transforma a vida daquelas pessoas vulneráveis? Eu acho que o acolhimento, na verdade, é essa atenção pro básico, sabe? Você acolher de uma maneira que você não constrange a pessoa. Eu acho que até o falar, tem gente que tem vergonha de pedir. Então você tem que ter essa maneira da abordagem, sabe? Que tem gente que, por exemplo, quem de fato precisa, essa pessoa a humildade suficiente, tem uns que não conseguem pedir. Então até a forma de você acolher, de você abordar e oferecer é importante. Esse olhar diferente para as pessoas, sabe? É até bom você falar nisso. Você acredita que as pessoas, elas ainda estão com uma cultura meio equivocada do que é pedir ajuda? Porque tem pessoas que têm vergonha e tem pessoas que pedem ajuda por pedir. Por pedir, por mania. Como é que você acredita que a gente pode transformar essa cultura? Então, é difícil a gente detectar. É assim, o que eu falo lá, você percebe, não é julgamento, mas você vê quem vem pedir e que de fato precisa daquilo, né? Daquele primeiro contato, a pessoa às vezes vem com. O olhar da pessoa mostra. Eu não sei, porque eu sou muito humana, né? Eu sempre fui muito humana. Você quer me matar, me colocar na frente de um computador. Me manda fazer uma planilha de Excel, eu quero morrer. Eu gosto de gente. Então, para mim, é mais ou menos fácil detectar isso. Mas essa coisa do acolhimento, do receber, do não expor a pessoa. Então, essa coisa da exposição. Então, a gente percebe quando a pessoa chega na recepção, ou quando a gente vai numa abordagem. A gente não aborda porque a gente não é assistente social, mas quando tem um caso, numa enchente, numa emergência, a gente acaba indo. Então, a maneira como você fala. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, pode tirar foto, tá? Eu falo, não, a gente não quer tirar foto. Porque tem gente que vai para expor, quer mostrar que fez. Óbvio, a gente registra porque faz parte do nosso trabalho. Mas a gente procura sempre atender aquilo Você percebe quando a pessoa realmente é humilde e a pessoa tem vergonha de estar pedindo. Né? Porque tem muita gente que acredita que o trabalho social... ele é só doação. E a gente sabe que não é isso, é para isso que você está aqui, para a gente realmente
romper essa Sim. crença limitante que as pessoas têm. Sim, Porque vai sim. muito além. Muito Eu além. acredito que Ribeirão, ele tem bastante projetos. Sim. Você pode colocar o projeto principal que hoje está acontecendo lá na cidade de Ribeirão? Você diz a nível social? Social. Não, então, a gente, dentro do Fundo Social, temos diversos, como eu te falei, né? Que são os cursos. A gente tem, assim, o Bazar Solidário, que eu acho que, não sei se eu comentei com você, nós tínhamos na cidade, até o ano passado, nós temos, na verdade, na cidade, o prefeito é bem festeiro lá, né? Ele gosta bastante dessa coisa cultural e tal. Então, nós temos mais ou menos 130 festas por ano. Nossa, bastante. Bastante, muita coisa. Então, uma das principais festas é o É, Festival de Chocolate, Festival de né? Chocolate. A festa italiana. Temos algumas festas grandes. Agora acontece o Santo Antônio, que esse ano está voltando lá para o Mirante, que vai ser maravilhosa. Então, assim, essas festas, elas sempre teve entrada solidária. Mas, assim, os shows sempre foram trocados por pulseirinha, por alimento. O prefeito resolveu liberar e não precisa mais. Agora, a doação, ela é espontânea. E né? como é que ficou a doação espontânea? Então, não ficou muito. ficou, né? Não ficou, né? Ele chega, até no começo ele falou, Coquinha, você vai sofrer um pouco porque a gente vai. Eu falei, eu concordo de deixar, como a gente recebe umas cestas do governo do estado, a gente controla essa coisa né? A gente recebe algumas doações de empresas também. E nós tivemos a ideia de criar um bazar, que eu acho que hoje ele é um dos principais projetos dentro do Fundo Social, que é o Bazar Solidário, que a gente recebe roupas. Diferentemente do varal, o bazar, a gente vende roupas, mas troca por alimento, não por dinheiro. Então, com essa troca, então a gente tem uma salinha onde, por exemplo, a gente começou com uma tabelinha. Então, por exemplo, uma calça, 3 horas, uma saia, um saco de feijão, para montar um kit, né? Uma cesta básica menor, mas enfim. Aí a gente começou a ver que faltavam coisas, a pessoa trazia mais, faltava, por exemplo, óleo. Então, uma semana que você for lá, hoje é óleo. Então, aqui são 3 óleos, 2 óleos, para a gente poder. Olha, tá acabando, por exemplo, massa de tomate. Então, esse bazar ele virou uma moeda de troca de alimentos. Né? Então, a gente consegue atender muitas frentes ali com o bazar. Então, assim, isso pra gente fomentou bem essa coisa do alimento dentro do Fundo Social. Mas as pessoas estão doando as Estão roupas? doando. Então, isso que eu ia te comentar. Um dos parceiros também muito importantes que nós temos no Fundo Social é a Receita Federal. Como outros fundos sociais também. Todo ano eles doam para os fundos sociais roupas apreendidas, que são roupas falsificadas que iam ser queimadas, cortadas e tal. De um tempo para cá, a Receita tá bem solidária. Então, ela tá aproveitando. Obviamente que ano passado, eles mandaram 2,5 toneladas. Bastante. Entre calças e bermudas, né? Eu sempre vi roupa de festa, mas vem bastante calça e bermuda, calça jeans e tal. Roupas novas, sem uso, porém, eu tenho que assinar um termo que eu sou obrigada a descaracterizá-las, tirar a marca. Essas roupas vão pro bazar, por isso que nos dá bastante alimentos, porque são roupas novas. Uma calça jeans, por exemplo, 3 litros de óleo. E como é que vocês fazem a divulgação desse bazar para que realmente venham os alimentos? Então, é sempre via a rede da prefeitura, né? A gente não tem um Instagram próprio, as secretarias não têm, sempre a comunicação, né? No meu caso, a gente tem uma assessoria de imprensa, então toda semana existe uma pauta, por exemplo, agora se você procurar lá, você vai ver que o nosso bazar solidário está com o Dia dos Namorados. A gente montou algumas peças de conjuntinho, uma coisinha mais, outras pecinhas também, calçado, bolsa, uma coisa mais voltada para o Dia dos Namorados. Coisas de inverno também. Então, esse bazar, ele é uma coisa que ficou permanente e tem atendido muito bem. Pra você ter uma ideia, o ano passado, a gente conseguiu, com o bazar, por volta de 4 toneladas de alimento. Bom, recebeu 2 toneladas de roupa, vai para 4, excelente. Né? Então, assim, é uma coisa que você vai e aí, assim, então, de novo, só pra gente... O varal, ele é gratuito, porque ele vai ao bairro, né? Você vai falar, roupa é pior? Não, não é roupa pior. São roupas mais comuns, ali a gente coloca roupa nova também, mas são roupas usadas em bom estado. No bazar, como a gente quer o alimento, a gente deixa mais as roupas novas, né? E a gente recebe também de outras empresas mandam também, né? Algumas lojas que fecham também, que acabam mandando para o Fundo Social. Tem umas com etiqueta, tem coisa bem boa. Bacana. Né? E os cursos profissionais que você citou, que vocês têm parceria, como é que eles mudam a vida das pessoas financeiramente? Então, Camila, é interessante, até estava semana passada a gente conversando sobre isso. Esses cursos que a gente tem, as capacitações, né, que o Fundo Social tem trazido para Ribeirão Pires, a gente percebe que as pessoas querem autonomia.
Uhum. Elas não estão, e o que é interessante, elas não estão indo ali, você fala assim, quantos empregos você conseguiu fazer com o Fundo Social, apesar de não ser a nossa, mas enfim, como fala o prefeito, somos o único CNPJ, a gente faz o que pode, inclusive nessa área. A gente chegou a levar 2, 3 empresários procurando com vagas, mas não preencheu porque a pessoa não quer aquela vaga, ela quer autonomia. Então, a maioria deles, você percebe, como eu te falei, esse rapaz que virou um Foi lá para eletricista, ampliar o currículo, não muitas ampliar vezes currículo, então, aumentar a renda. até aumenta a renda, mas eles talvez tenham renda ou alguma renda. A gente tem uma faixa etária também de pessoas com mais idade, que já são aposentadas, que então não querem o emprego, elas querem de fato esse aumento da renda, né? Uhum. Mas você percebe que modifica sim, né? Você tem, como eu te falei, esse caso dessa senhora, que não é a única da informática, a gente tem curso de hoje, agora essa semana que vem, tá tendo cuidador de idosos agora, vai começar agora o Senac, Sebrae, Senai com a parte de culinária, bolo de pote. Então tem uma senhora que fez um curso de bolo de pote, de cupcake, e começou a vender bem, você percebe que a pessoa, olha, tá indo vender no Fundo Social com o que ela aprendeu. Então, realmente, você consegue, como eu te falei, você consegue dar essas ferramentas, né? Então, você dá a vara, né? Para a pessoa ir pescar, isso aí. E até falando nisso, tem muitas pessoas que falam que quando a gente ajuda demais, a gente está até deixando aquela pessoa acomodada, né? Então, como é que você vê a diferença do assistencialismo e do transformação social? Então, a gente conversa um pouco sobre isso, né? A gente tem percebido uma geração acostumada aí com o que recebe de benefícios, né? Eu não estou aqui criticando forma de governo, não é nada disso. Mas, assim, isso acaba acomodando um pouco também e você está perdendo muito da mão de obra no mercado, né? A gente percebe muita gente reclamando dessa história do como recebe alguma coisa gratuita, como recebe a parte assistencial, se acomodou um pouco a nível de formação, de capacitação. Então, a mão de obra está bem escassa. Você percebe, a gente fala muito hoje sobre isso em Ribeirão Pires, porque a gente está em franca expansão de muitos negócios na cidade, né? Chegando muita gente, com os prédios novos e tal. Por exemplo, os restaurantes com muita dificuldade. As pessoas não ficam mais que um mês. Trabalham um mês e já acaba que já tem que trocar. Então, a mão de obra, de fato, está bem difícil. Com essa coisa do muito assistencial, do dar muito, como você disse, né? Obviamente não é crítica, mas é uma observação. Como eu te falei, esse pessoal que vai lá oferecer vaga, as pessoas já têm às vezes uma coisa que já recebe do governo, para ela tá bom, se ela pegar mais um pouquinho ali, já preencheu, né? Então, aí tem um limiar para ser analisado do que é esse limite, né? E é importante as pessoas entenderem que o trabalho social ele depende muito do poder público, Sim. de empresas e da população. Sim. E é legal assistencialismo até certo ponto, só que a gente tem que buscar realmente procurar capacitar. trazer projetos igual vocês estão trazendo, do varal social, reverter. Então, o prefeito, a parte cultural, ele está querendo que as pessoas elas realmente divirtam sem pagar, mas ao mesmo tempo ele colocou um projeto para que as pessoas deem alimento para poder também continuar com o assistencialismo. É muito importante as pessoas entenderem que o assistencialismo não é que as prefeituras querem deixar. E o nosso bate-papo também está longe disso, mas que o social as pessoas têm que entender de uma outra maneira. De outra maneira, né, exatamente, outra maneira, total, né? Mas aquela coisa realmente do entender o que é o social, né? E do que é o assistencial, né? Porque eu acho que o assistencialismo, a meu ver, não é isso mesmo. Ele tem que ser, ele é temporário, né? É isso. Você assiste até que a pessoa consiga andar com as próprias pernas e tocar a vida. Você não vai assistir a pessoa a vida toda, porque senão se acomoda mesmo. Fica fácil para todo mundo, né? E eu acho que não é por aí que a gente tem que viver. Teria que realmente ter essa coisa do olhar mesmo. A gente vê muita gente estando ali à frente. Como eu tô ali todos os dias, eu fico ali, às vezes até almoço por ali. Você vê, de fato, pessoas que precisam, que estão num limite, sabe? Num limite de uma depressão, num limite de cometer uma loucura. Né? Vocês têm psicólogos? No Fundo Social não tem. Existe. Isso tudo é na assistência social. Isso, lá na assistência social. Isso. Ali todo o acompanhamento que é feito, aí com tem o CRAS também, tem o CRAS, tem o CREAS, que cuida das mulheres também. Então tem todo aí o de violência. Então tem todo
um trabalho feito, né, Que para funciona. que funciona. Basta as pessoas irem atrás. É isso que eu digo lá. As pessoas falam assim, a pessoa vai lá e fala, você já tem casa? Ai, não, mas é que dá um trabalho, gente, mas a gente precisa, quando as pessoas às vezes pedem doação de uma quantidade, ai, queria você poder me arrumar algumas cestas que eu vou levar não sei pra quem. Eu falo, gente, não é que eu não quero te dar 10 cestas pra você dar pra quem você... É que eu tenho que ter números. Eu preciso, o Fundo Social, ele serve inclusive para isso. Eu tenho que ter dados estatísticos, aonde eu levei essa cesta, quem recebeu, se a pessoa já está recebendo algum auxílio do governo, não está. Então, se eu ficar distribuindo cesta básica sem esses dados, às vezes parece que é porque lá, assim, a pessoa busca, a gente pede endereço, documento da pessoa, enfim. Para que a gente realmente, porque se eu não tiver isso, o governo do estado para de nos fornecer, que eu falo, poxa, Ribeirão Pires não precisa. Trazendo para as pessoas entenderem que é o que eu falo. As pessoas, elas querem policiamento. Para ter o policiamento, para ter ronda, precisa ter o boletim de ocorrência, precisa ter dados. Exatamente. Então, as pessoas, mas não funciona. Funciona sim. Então, para o Fundo Social, para o prefeito de qualquer cidade realmente fazer ações, ele precisa de dados. As pessoas precisam estar cadastradas no CAD único. Elas têm que estar no CRAS, têm que estar no CREAS. Então, o que a gente quer levar realmente é informação, mostrar que o poder público ele está sim fazendo a parte dela, mas só que a população tem que entender. A gente tem números diários ali, né? Todo mês a gente fecha, mas diariamente tudo que entra, tudo que sai, tudo certinho. E os números não devem ser muito grandes, né? Porque as pessoas, elas realmente não vão se cadastrar. Elas estão querendo ir lá só pegar a cesta básica. Infelizmente ainda é isso. Então, gente, Fundo Social não é só para isso. Ele é muito maior. E tá aqui a Coquinha falando de imensos programas que a cidade de Ribeirão, quantos habitantes tem lá? Por volta de 130 mil habitantes. 130 mil habitantes. A gente tá falando de uma cidade que tem 10 UBSs. 11 UBS. Então, é uma cidade que, para a população, ela tá atendendo bem, né? Atende bem, sim. É que aquilo, né, Camila? Sempre alguém vai reclamar, sempre alguém... aquela história, fui no UBS e não tinha dipirona. A dipirona acaba, né? Então, assim, se você tem um fluxo muito grande que você não espera, por exemplo, a UPA de Ribeirão Pires chegou a atender, eu sei porque minha filha é médica lá, então a gente tem um número também, atende, por exemplo, 900 mil pessoas por dia, às vezes. E pasmem, tá? Exemplo, tem 900 atendimentos lá agendados, eu acho que se vai 50% é muito, porque as pessoas faltam, né? Sim, não, fora isso, as pessoas, por exemplo, reclamam também disso, de esperar. A gente, às vezes, você vai num plano de saúde, também espera. Então, tem essa coisa também da pessoa ter um pouco mais de calma, paciência, não sei se ficar só empatia. Vamos, gente, das realmente... críticas e tal, né? Realmente ter empatia, equidade, se colocar verdadeiramente no lugar do outro. É isso. Coquinha, parabéns obrigada, pelo trabalho, pelo convite, pelos projetos. Obrigada Eu quero aqui parabenizar o prefeito da cidade de Ribeirão Pires. Maravilhoso, trabalha muito, de ter colocado uma mulher à frente que realmente se preocupa em transformar histórias, em capacitar pessoas, que realmente é para isso que o Fundo Social de uma cidade... eu acredito que é a principal missão, né? Então, o assistencialismo é legal, só que o social, gente, é muito mais que isso, né, Coquinha? Muito mais que isso, ele vai muito além de tudo isso. Deixa suas considerações finais. Queria agradecer demais o seu convite, estou muito feliz de estar aqui, convidar você para conhecer nosso espaço de verdade e pedir para as pessoas, de fato, que sejam solidárias. E onde fica o Fundo Social de Ribeirão? Fica na Avenida Francisco Monteiro, 2940. Na Vila Santa Luzia ali, o bairro. Vila Santa Luzia? Isso. Coquinha tá lá sempre? Tô lá sempre, todos os dias. Podem visitar, podem tomar café, sempre tem uma bolachinha. Só que ela tira férias também, viu, gente? Ai, mais ou menos. Hoje eu tô de férias. Ela está de férias e está aqui conosco. Obrigada. Imagina, que agradeço, viu? Obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Amém, a nós todos. Gente, esse é mais um programa Caminho da Liberdade e hoje o nosso assunto foi o social. O social, ele transforma vidas, ele capacita pessoas e é através da união da sociedade, da empresa privada e do público que nós vamos transformar a nossa sociedade. Fiquem com Deus. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares.
Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.